Em 2007, nós continuamos estudando textos de alunos com especialistas de 7 universidades, de norte a sul, de cada região do Brasil. E em 2011 foi feito esse estudo, uma amostra de textos, e resultou nessa publicação. Foi enviado para as escolas que tinham mandado textos, e a gente espera que tenham influído bem, que o material desse ano seja de melhor qualidade. Então, só um novo estudo vai nos responder isso. Bom, o próximo são vídeos educativos, que como ponto de vista, e o próximo são, é o material, é o CD-ROM de avaliação de textos, que é para formar os avaliadores das comissões julgadoras na época do concurso. Então a gente manda esse material, o material à distância. O próximo. Então agora eu vou ter um pouquinho falar do curso online. Foi uma estratégia que nós fizemos de formar. Primeiro tivemos 3 turmas piloto, com o grupo que havia elaborado o curso. Dessas turmas saíram mediadores, e nós criamos a figura de um coordenador de mediadores. E estabelecia, então, esse coordenador acompanhava o trabalho que ia sendo feito pelos mediadores. E de cada curso, às vezes vocês veem uma bolinha vermelha, é que dali resultou um aluno daquele curso foi eleito para ser um novo mediador, tá certo? Bom, com isso a gente fez 70 turmas, de 30 a 40 alunos cada turma, e a interlocução entre o mediador e os alunos, entre o mediador e coordenador de mediador, e mediadores entre si, então foi pautada pela homologia de processos, porque nós propomos um processo formativo semelhante ao que a gente pretende que o professor instale com os seus alunos na sala de aula. A próxima é só para ver, pode ir. Aqui é para ver que foi um curso que esteve presente na maioria dos estados brasileiros, e no Paraná nós conseguimos ter um coordenador de mediador também. Então lá tinha uma multiplicação interessante. O próximo vai mostrar a formação presencial, que nos anos ímpares vocês falam, mas o programa só acontece no par, tanta história, o que fazem nos anos ímpares? Descansam, por certo. Tanta coisa seria razoável pensar isso. Mas imagine, a gente no ano ímpar, então, é um ano mais voltado para a formação especificamente. Não se fala em concurso, o concurso dá um trabalho bom, e se fala unicamente em formação. Então, nós trabalhamos com, nas 27 UFs, foram, acho que 48 turmas, né? 48 turmas de 35 pessoas, mais ou menos, e são esse grupo da rede de ancoragem que eu falei para vocês. Então, o pessoal da Undime indica técnicos de Secretaria de Educação Municipal, o pessoal do Concede, técnicos da Secretaria Estadual, e o docente, junto com os outros docentes e com acompanhamento, a participação do CIPEC, realiza a formação, tá certo? E aí depois essas pessoas que participaram da formação podem multiplicar os seus lugares, onde moram, né, nos relatórios, enfim, todo um processo. Bom, então aqui é só para mostrar as oficinas regionais, que eu já falei um pouquinho para vocês. Isso são cenas de anos anteriores. Na oficina regional acontece formação para os alunos, eles têm a chance de comprovar a autoria escrevendo um novo texto, e a gente sempre cria uma nova situação de produção. Então, por exemplo, aquele programa Ponto de Vista que eu havia comentado, ele gerou um novo texto sobre a questão polêmica da tecnologia na vida das pessoas. Em paralelo, os professores têm oficinas, e neste ano, por exemplo, o trabalho foi um bilhete orientador, que é um texto escrito para a nossa revista, pela Luciene Simões e Bruna Farias. Obrigada, o texto está sendo muito bem aproveitado e apreciado. Então, os professores fizeram bilhetes e entregaram para os seus alunos durante a oficina. É um trabalho que acontece vivo ali. Bom, o próximo.
Então, é um seminário que aconteceu em Brasília no ano passado, que teve por objetivo reunir especialistas que eram pesquisadores. Então, nós tivemos 25 pessoas apresentando seus teses, trabalhos em cima da metodologia, do trabalho do programa da Olimpíada. Nós tivemos 25 técnicos de secretaria cujos trabalhos foram selecionados pela curadoria do seminário e, só para contar um pouquinho mais, o professor também foram 25, mas os professores foi o seguinte: a gente mandou um convite para os finalistas e semifinalistas de edições, das últimas edições. Nós recebemos 176 projetos e aí estabelecemos uma interlocução, primeiramente à distância. Nesse processo, a gente conseguiu selecionar os 25, cada qual recebeu um tutor, com quem conversou à distância, e depois esse tutor foi visitar o projeto, conversou com alunos, com a direção, com o professor, e ajudou esse professor a preparar a apresentação de uma maneira interessante. Ok, então esse momento é um momento de zoom, que eu digo que a gente chega perto para enxergar como é a coisa de fato e poder se repensar e se reformular. Eu espero ter contado para vocês os pulos do gato e convencido que é possível um concurso formar professores. Obrigada. Alô, muito obrigada, né, Tereza. Depois nas perguntas ainda teremos tempo de voltar um pouco, porque e o Pedro, eu acho que também vai falar um pouquinho sobre isso, que o CEPEC, né, justamente tem trabalhado conosco numa formação de professores de PLA. Né? Então, é importante vocês terem essa noção da proposta, que está toda online, como disse a Maria Tereza, né? Vocês têm acesso a todos esses materiais, se quiserem. Apresento, então, o Javier, que é professor de francês, né, e especialista em PLE da Universidade da República, numa parceria com a Unicamp, mestre em educação nas áreas de currículo e avaliação, e tem atuação com formação de professores, uma atuação de algum tempo já, né, na área de atuação de didática, né, no Instituto de Professores Artigas, né, e também é professor de português na Universidade da República de Montevidéu. Né. Então, nós convidamos justamente para ter uma outra perspectiva também de formação de professores exitosa. Muito boa tarde. Eu queria muito agradecer o convite que a Margarete e a Juliana fizeram para participar desse evento. É sempre uma grande alegria entrar em contato com o pessoal da URGS. Nós já temos uma certa parceria de longa data, eu poderia dizer. Eu vou me referir à formação dos professores no Uruguai. As minhas colegas hoje de manhã, antes do almoço, elas já apresentaram a gênese, digamos assim, da formação dos professores, e eu vou entrar num aspecto mais específico, que é a centralidade da didática e do estágio na formação de professores de português no Uruguai. Acho que nesse âmbito não daria para discutir essa questão da importância da didática e do estágio na formação dos futuros professores de português, professores de língua, né? Quer dizer, acho que todo mundo concordaria comigo que é super importante essa área, quer dizer, a didática, e expor o estudante ao longo do seu processo de formação a estágios. Quer dizer, o estudante entrando na sala de aula, né? Poderia colocar muitos autores que tratam sobre essa questão da importância tanto da didática como do estágio, né? Por citar um autor espanhol, e
e uma professora brasileira, quer dizer, essa importância de reflexão que se dá, sobretudo no estágio. Mas eu gostaria de questionar, sim, o lugar que a didática ocupa nas grades curriculares dos cursos de formação de professores de português. Porque há muita literatura em cima dessa questão da importância da formação didática do futuro professor de português e do estágio, mas isso nem sempre se reflete nas grades curriculares. Os cursos de didática, quer dizer, disciplina didática e o estágio, às vezes, aparecem um pouco apagados, digamos assim. E eu gostaria de, me referir especificamente às duas instituições que no Uruguai formariam professores de português. E eu digo formariam porque, mesmo tendo colocado aí nesse slide a Universidade da República, que tem a licenciatura em Linguística, e essa licenciatura em Linguística tem uma opção docência, é uma opção que os estudantes não optam. Porque temos uma longa tradição no Uruguai de formação de professores em instituições de ensino superior não universitárias. E essas instituições no imaginário, digamos assim, da população uruguaia têm um peso impressionante, e então a formação dos professores nunca, digamos assim, avançou no âmbito universitário. Então, de fato, haveria a possibilidade de se formar professor de português na Universidade da República, repito, entrando na licenciatura em Linguística e no 6º semestre optando pela opção docência, línguas estrangeiras, e uma das opções é português. E temos depois o IPA em Montevidéu, esse Instituto de Professores Artigas que a Margarete já citou quando fui apresentado, até porque eu sou formado professor de francês nessa instituição, e o CERP de Ribeira, que é o Centro de Professores, de Formação de Professores, tá? Sendo que os nomes são diferentes, mas essa é uma mesma instituição, digamos assim, tá? Só que eu gostaria de, justamente para questionar essa questão do lugar que a didática e o estágio ocupam nas grades curriculares, gostaria de mostrar, por um lado, a grade curricular da licenciatura em Linguística da Faculdade de Humanidades da Universidade da República, e depois mostrar a grade curricular do nosso curso de professores no IPA, para ver um pouquinho essa diferença no peso, digamos assim, dessas disciplinas. Bom, estou mostrando aí os últimos 3 semestres, digamos assim, do curso, tá? De Linguística, opção docência. E nesses 3 semestres, essas seriam as únicas disciplinas, digamos assim, voltadas para a formação específica de professores. Não tem mais do que isso. E na área da didática seria praticamente esses 2 cursos de prática docente. Próximo. Isso. Bom, então, a formação na área da didática e no que diz respeito ao estágio fica, digamos assim, nesses 2 cursos, 7º e 8º semestre da formação de um licenciado em Linguística. E eu estou, digamos assim, apresentando essa questão porque eu já fui professor regente de uma estudante que fez comigo essa prática num curso da faculdade, e eu, digamos assim, como eu também sou professor do Instituto de Professores Artigas, estou, digamos assim, em ambas as instituições, posso ver essa diferença, digamos assim, na formação. Barbosa, e não Barbosa, porque uruguaio, tá? É um especialista na área da formação dos professores que trabalha bastante com essa questão da especificidade da formação dos professores. E no Uruguai temos essa coisa ainda que no Brasil já está ultrapassada, que é essa questão de formar professores em ambientes, digamos assim, específicos para a formação dos professores, como essa instituição que eu estou mencionando, o IPA, que é uma instituição do ensino superior,
tá? Mas não universitária. Então, para observar vários desses textos que eu estou trazendo, não traduzi, tá? Deixei em espanhol, ele, bom, justamente trata dessa questão da especificidade que deveria ter uma instituição que tem como função a formação dos professores. Então, no Uruguai tem essa questão de, bom, não é a mesma coisa formar um licenciado, o que seria bacharel para vocês, né? Quer dizer, uma especialista numa disciplina, do que formar um professor dessa disciplina. E aí entra então essa questão diríamos, da tensão que se produz no Uruguai entre a universidade e essas instituições de ensino superior que formam professores. Agora eu gostaria de mostrar, para comparar, a grade curricular do IPA. Tá? Essa grade curricular não está completa, digamos. Traz apenas as disciplinas que, no Uruguai, essas instituições que formam professores têm disciplinas que são comuns a todas as áreas, digamos assim. Quer dizer, um professor que vai se formar em biologia faz as mesmas disciplinas pedagógicas que o professor que vai se formar em química, português, espanhol, qualquer disciplina. E depois tem aquelas que nós chamamos de disciplinas específicas, que são as que formam de fato o professor de português, biologia, enfim. E essas são as disciplinas específicas do curso de formação de professores de português. Sendo que dessas disciplinas, tem essas 7 que estão, digamos assim, na área da didática e da prática docente. Então, vejam a diferença se nós compararmos com a grade curricular da faculdade, né? Bom, e essas são as outras disciplinas que eu mencionava, as pedagógicas. Voltando para essas disciplinas da área da didática, bom, os estudantes têm um curso de introdução à didática no primeiro ano, tá? Depois eles têm três cursos de didática no segundo, no terceiro e no quarto. Tá? Essa disciplina didática tem uma parte teórica, tá? E uma parte que é prática, que é justamente o estágio. Tá? Sendo que o estágio começa no segundo ano da carreira, sobretudo voltado para a observação, e aos poucos convidando o estudante a ministrar alguma parte da aula, quer dizer, alguma atividade, para depois ir para aulas concretas. E o estudante está, digamos, numa turma de uma instituição pública, sob, digamos assim, a supervisão, talvez essa não seja a expressão mais adequada, talvez acompanhado por um professor orientador, um professor regente. Então, ele tem, por um lado, o professor da teoria no IPA, e depois o professor regente, orientador na instituição educacional, quer dizer, na sala de aula. No segundo ano, o estudante é convidado a ministrar aulas concretas, tá? E no quarto ano, o estudante tem a sua própria turma. Ele já tem uma própria turma e ele, inclusive, recebe por essa turma, tá? E esse estágio continua a ser supervisionado, não no caso pelo professor regente, porque já não tem mais professor regente, é o próprio estudante que é professor da turma, mas com acompanhamento do professor de didática. Dentro dessa área da didática tem também 2 disciplinas que são contextos de ensino de português 1 e 2, levando em conta a realidade uruguaia, em que o Uruguai tem, digamos assim, está dividido em 2 grandes áreas sociolinguísticas, tá? Estou quase caricaturizando, mas digamos que podemos dividir o Uruguai em 2 grandes áreas sociolinguísticas. A região fronteiriça com o Brasil, onde tem muitas comunidades falantes de português no Uruguai, e o resto do país, o litoral oeste e o sul, que é monolíngue em espanhol. Então vocês podem imaginar que não é a mesma coisa se trabalhar com o português em sala de aula, num contexto e no outro. Então, essas questões também são, digamos assim, tratadas nesses cursos.
E, finalmente, uma oficina de reflexão didática. Essa oficina de reflexão didática é uma disciplina que está no 4º ano. De alguma maneira, quer auxiliar o estudante que já está sozinho na sala de aula com a sua própria turma. Então, aquele seria um espaço para levar, digamos assim, aquelas inquietações, enfim, as suas experiências, como tomando conta de uma turma e discutir com os seus pares e os professores de didática. Bom, o estágio então tem essas características, se desenvolve ao longo de 3 anos, pode ser feito em diferentes níveis, pode ser numa escola do ensino fundamental, como acontece no CEP de Ribeira, pode ser também numa instituição de ensino médio, e no Uruguai o ensino médio está dividido em básico e superior, e, bom, acompanhado por um professor orientador ou regente e pelo professor de didática. Para nós, no Uruguai, a didática e o estágio é o logo da formação do professor. Quer dizer, para nós é central, é o espaço, digamos assim, de formação do professor. Não que as outras disciplinas não sejam, digamos assim, não importem, mas digamos que o central está nesses cursos de didática junto com o estágio. É que a didática e também o estágio constituem um espaço, digamos assim, para reflexão. É o espaço para a reflexão, é o lugar de encontro da teoria e a prática, é onde a teoria faz sentido, digamos assim, e onde também podemos criar novas teorias no sentido de ser um âmbito de pesquisa educacional. Então, o Barbosa diz que ele está entre os que defendem essa questão de termos uma instituição, digamos assim, exclusiva para a formação dos professores, mas nós sabemos que o Uruguai, nesse sentido, está um pouquinho fora, digamos assim, dos parâmetros internacionais, porque, no geral, são as universidades que formam professores. É por isso que essas instituições de ensino superior não universitárias estão atualmente num processo para se transformar numa universidade pedagógica no Uruguai. Então, acho que muita coisa dessas que eu mostrei aqui vão mudar, porque também, mudando para um sistema universitário, vai ter, por exemplo, a questão dos créditos, né, que não tem atualmente, e isso, então, de alguma maneira, coloca a formação na universidade, mas ao mesmo tempo conserva essa tradição que tem um peso impressionante no Uruguai de termos a formação dos professores num espaço, digamos assim, para a formação dos professores. Muito obrigado, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Passamos então ao Pedro. O professor Pedro Garcês é professor da nossa universidade, da URGS, e atua na área de linguística e ensino, e tem um grupo de pesquisa que chama ISE, né, Interação Social e Etnografia, que já tem 10 anos, né, e nesse grupo parte do estudo é com escola e outros ambientes também de formação, de atuação, vamos dizer, do professor. O professor Pedro é pesquisador do CNPq e na área de português e língua adicional ele atuou na Universidade da Pensilvânia, tanto na graduação quanto no pós-graduação. E temos, quer dizer, o Pedro está aqui, acho que ele vai fazer uma ponte, ou várias pontes, né, porque temos trabalhado há 4 anos já com formação específica de professores de alguns países africanos, então português como língua adicional. Passo a palavra ao Pedro. Boa tarde.
eu começo agradecendo o convite e mais do que o convite, porque são da casa, agradecendo a possibilidade de interlocução com gente nova e com gente com quem a gente vem conversando à distância, em várias situações que dizem respeito aos temas desse encontro. Então é uma grande satisfação e agradeço então especialmente a Juliana, coordenadora do evento, pela oportunidade. Eu vou então, porque eu não gosto de falar assim, tá? Eu vou falar sobre essa aventura em que nós nos metemos nos últimos 5 anos, falando então dos desafios e êxitos do programa Linguagem das Letras e dos Números, que é como é chamado, esse programa de formação presencial de professores de países africanos de língua oficial portuguesa. Então, os meus objetivos, o roteiro aqui é apresentar o programa das letras e dos números, na verdade é o programa de Linguagem das Letras e dos Números, PLLN, de formação presencial de professores da rede pública do ensino básico em países africanos de língua oficial portuguesa e refletir um pouco com vocês sobre os desafios e êxitos desses cursos, dos cursos com ênfase em língua portuguesa, porque parte do programa envolve professores de matemática. E também vislumbrar a concepção de políticas mais amplas de formação de professores de línguas em ações integradas, porque nós passamos a trabalhar junto com os professores de matemática, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho, em projetos de aprendizagem interdisciplinares na formação de professores de educação básica. Então, apresentando assim um pouquinho para vocês o que é este programa Linguagem das Letras e dos Números, ele está dividido em projetos com nomes fantasia, que são esses 3 aí, o projeto Amilcar Cabral, que está voltado para professores do ensino secundário de matemática, então lá estão só professores de matemática, de Angola, de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe. E o projeto José Aparecido de Oliveira, que é onde nós entramos em 2009, que está voltado para professores do ensino básico e secundário de português, de Cabo Verde e de São Tomé e Príncipe. Depois eu vou mostrar também houve professores dos outros países, mas a grande maioria são desses. E recentemente, então, nós aumentamos o grau de desafio no projeto Colinas de Boé, em 2011, que foi um projeto de ensino para ensino básico de professores da Guiné-Bissau. Tá? Esses países africanos, todos eles dividem a educação básica em os 6 primeiros anos são primário e os 6 últimos anos são secundário. Então a quebra é do 6º para o 7º ano. Isso é primário e secundário. Então, para vocês terem uma ideia do número, muito embora nós não tenhamos nada parecido com a escala da Olimpíada de Língua Portuguesa, dado o tamanho das populações desses países, a escala é representativa. Tá? Então, em 2008 o programa começou só com o ensino secundário de matemática, foi um piloto, nós não estávamos, evidentemente. Em 2009, então, nós tivemos a primeira turma de ensino secundário de professores daí, de língua portuguesa e de matemática, e havia uma demanda de que nós atendêssemos todos os países africanos, e isso era muito complicado, então alguns vieram como observadores, o curso foi voltado para Cabo Verde. Em 2010, então, houve também um curso para ensino superior, do qual nós não participamos, mas o ensino secundário, então, mais 50 professores de matemática e de português vieram naquele ano. Em 2011 isso foi